Esquece de gravar, né? Tá valendo. Eu acho que hoje a gente pode passar um pouco mais sobre o issue que ficou aberto lá da questão no repositório do Restimativa, onde a gente está com esse processo de mudar aí a forma, né, que as bases são extraídas. Pensei da Laura contar aí um pouquinho para a gente o que aconteceu ao longo da semana e depois, se sobrar um tempinho, eu mostro aqui um pouco algumas coisas para o Gabriel, fazemos uma retrospectiva, né, dessas nossas últimas 5 reuniões. Pode ser? Beleza. Então, só para dar um contexto também para o Gabriel, porque eu acho que mais do que falar de Python, ETL, essa coisa toda, Gabriel, eu costumo falar para as meninas, para todo mundo aqui, na verdade, né? Que programar é a última parte assim, do nosso trabalho, sabe? Pôr mão em código mesmo é 10% do trabalho. Eu acho que o que é mais importante aqui é a organização do trabalho e as ferramentas que a gente usa, né? Que não necessariamente são consideradas programação, mas estão ali dentro do universo. Então, uma delas é o GitHub. Se você não tiver muita familiaridade com Git e GitHub, não tem problema nenhum. Eu posso, igual eu te falei, te mostrar alguns materiais para você começar a familiarizar mais. Mas a gente trabalha com essa ideia de criação de issues, né? Então, eu tenho um repositório aqui com o nosso código, que é um repositório da Laura, né? Que é uma das equipes nossas aqui, da Decaf. E aí a gente vai colocando issues ali que são tarefas mesmo para serem feitas ao longo do tempo e a gente monitora a execução do trabalho nesse sentido. Então, tem um issue aqui que a gente está trabalhando ativamente nele, acompanhou ele a última reunião foi muito em cima dele, que é mudar a forma de extração das bases usando uma biblioteca que a gente tem, que é o DPM. E aí, só para a gente pegar do contexto, aqui, ó, a Laura é ótima para escrever e para documentar as coisas. Isso é muito bom, porque aí a gente nunca parte do zero novamente, né? Então, partindo da nossa última reunião, né, o que a gente definiu? Não vamos criar um data package.yaml junto com esquemas, porque a gente vai utilizar o DPM para fazer a extração. Vamos criar uma única função para transformar os recursos consumidos via DPM. Ou seja, eu uso o DPM, que é essa biblioteca, para buscar os dados que a gente já extrai em outros repositórios. E aí a Laura ia construir funções para fazer uma transformação desses dados para deixar do jeito que ela precisa, né? E aí vamos testar as transformações atuais nos arquivos CSV extraídos. Beleza. Ficou para o próximo encontro, então, para a Laura. Criar as funções, criar a função única responsável pela transformação dos recursos, ou seja, né, uma função que seja ali agnóstica, que consiga trabalhar com todos Quando eu falo recurso, é uma tabelinha em CSV. As tabelas extraídas e transformadas serão salvas dentro da pasta raw, data raw, que é uma pasta que já existe, né? E aí isso porque o Henrique falou para gente que essa função R ler exec desk é capaz de ler também arquivo CSV. Num primeiro momento, na leitura dessa função, eu tinha entendido que ele funcionaria apenas para Excel. O Henrique levantou essa lebre, né? Então, uma das nossas teorias é que eu consigo usar essa função que a Laura vai criar gerando um CSV e que essa função vai funcionar. E aí a gente valida as regras dessas duas tabelas. Acredito que feito o proposto acima, não serão mais necessárias utilizar a configuração do extract, que está no arquivo makefile, porque o extract hoje, né, que é o que a gente está mudando, ele está dentro de um arquivo config.yaml do repositório. E aí a gente poderia tirar esses arquivos daqui, né? Eu não precisaria mais usar essa opção, porque eu estou trocando códigos, Gabriel, de R para Python.
E só coisa de que a gente já estava usando uma branch para fazer isso. Eu só falei com a Laura aqui que eu fiz umas cagadas e fiz um push forçado, que se ela já tivesse isso na máquina dela, ela, por favor, desse o pull também forçado, tomando cuidado para não estragar alguma coisa que eventualmente ela tenha feito, né? E eu fiquei de mexer com esse issue aqui nessa nova consulta lá do BO. Bom, por que que eu li isso, gente? Não foi para contextualizar o Gabriel, não. Foi para eu lembrar o que tinha acontecido na última reunião, porque eu já não lembrava. E a ideia de escrever é legal por causa disso, né? Vamos ver o que que a Laura me respondeu. Ah, eu ia falar com a Laura que eu não tinha conseguido ler a notificação dela, mas ela fez hoje. Então tá ótimo. Seguindo a proposta do último encontro. Criou os dois scripts. O script helper columns para criar as funções de transformação do nome e filtrar as colunas. E o script build data raw, legal, que aplica essas funções e futuramente aplicará outras e salva as bases em data raw. Os nomes dos scripts não estão legais, podendo discutir isso na reunião. Não se preocupe, a coisa mais difícil do mundo é dar nome para as coisas, então Sim, tem certeza, tem eu troquei certeza que umas não. 20 vezes. É, eu tô nessa luta aí naquela biblioteca do ETL que eu tô fazendo. Vai e volta 1 milhão de vezes, aí é um saco, né? Toda vez que você muda, tem nome espalhado no repositório todo, e aí, beleza. Mas não se preocupe, é isso mesmo. O script de conversão de colunas, fiz uma lógica de mapeamento de dicionário, então sempre que a conversão de colunas mudasse, nós inseriríamos direto no dicionário do script, o de filtragem da coluna também, ok, porque aí eu acho que fica fácil de dar manutenção, né, depois. Essa semana foi complicada de tempo, te entendo, porque eu não fiz o que ficou para mim, então não se preocupe. Então, ontem aproveitei para apenas estruturar essa lógica inicial e finalizo os detalhes depois. No script de conversão de nomes, por exemplo, ainda não incluí os nomes das colunas das bases de RP e RP Folha, pois essas são mais complexas e terei que analisar melhor, beleza? Fiz somente a filtragem da coluna da base execcota e execrec, por enquanto, pois são as que possuem correspondência completa, beleza? Ótimo. Segundo a teoria do Henrique. Aí vamos ver o que você escreveu aqui. Ó. Acredito também que deve ser possível ler em CSV, mas a função que criei achei mais fácil a leitura do arquivo com o Python e depois exportar para XLS para todas as pastas. Legal, gostei da ideia. Que aí você transforma, você faz tudo em Python e só joga para o CSV para continuar lendo, usando o R para ler essa parte, correto? Isso, pensei em tentar, tipo assim, manter o máximo daquele restante do R funcionando normal, sabe? Por enquanto. Aí eu já exportei para Perfeito. XLSX na pasta mesmo. Tá ótimo. Muito bom. Pois assim, os processos seguintes se mantêm iguais até que troquemos as coisas do Python aos poucos. Não sei se tem alguma diferença significativa, salvar XLS ou CSV, e podemos também testar essa leitura do CSV na reunião. Beleza, vamos fazer ao vivo aqui, eu vou dar o pull na branch e aí a gente testa. Roda os comandos aqui. Não sei se eu vou conseguir por causa da instalação do R, mas é bom que a gente erra ao vivo aqui, fica mais divertido. Validar regras atuais de transformação. Não foi possível ainda validar essas regras. No próximo encontro eu trago. Beleza. Você chegou a testar rodar o processo todo para ver se ele. Bom, na verdade é o seguinte, antes de fazer essa pergunta, né? Eu acho que não vai ter problema, não. A gente tem que testar essa parte aqui. Quando a gente fica convertendo muito, né, de XLS para CSV, geralmente a gente corre o risco de perder alguma informação aí no meio do caminho. E isso pode ter alguma implicação, mas a gente pode testar, beleza? Beleza. Eu não conferi, por exemplo, geralmente XLSX bonitinho, mas eu não conferi o conteúdo das bases, né? Então, é uma coisa que eu ainda tenho que conferir para ver se
perdeu alguma informação e tal. O ruim desse repositório é que ele não tem teste e ele não tem o data package, né, para a gente rodar o validate. Mas, Sim, enfim, a gente pensa aqui em alguma maneira de validar. Não esquenta, não. Vamos. Vamos tá na mesma branch, né? isso. E eu não tive problema com aquele force, não. Na verdade, eu não tinha lido esse seu negócio, eu não tinha visto. E eu comecei a mexer. Aí na hora que eu vi, eu salvei o que eu tinha feito separado, assim, fui e dei um pulo, mas não deu erro nem nada, não. Foi tudo normal. Aí eu É segui a porque você não vida. devia ter essa branch na sua máquina, né? Eu já tinha tido antes e já tinha mexido nela. Mas eu não sei se eu dei um check-out em algum momento, sabe? Tipo assim, tirei tudo, porque eu tinha feito umas bobagens lá. Acho que foi um negócio assim. Não sei. Mas É, assim, deu se certo. ele não deu nenhum erro de conflito, não tem problema, não. É. Tchu. Beleza. Vamos abrir o repositório aqui. Eu já estou, inclusive, na branch, né? Vou dar um pull. Trazer. Tá perto. Git. Origin 6. ADD. Ah, parece que você já até rodou aqui uma versão para ele. Eu acabei eu fui adicionar ontem correndo para não perder o ônibus da Cane, então eu dei um pontinho. Então, assim, adicionei tudo que eu fiz. Não, tem É, problema não. Tô falando que se você fez é porque você já gerou aqui os arquivos de isso, data. gerei, deu certo. Rodei também esses scripts de transformação de colunas e tal, e para essas duas bases, né, a cota e a rec, e aí deu certo. Aí eu gerou os XLSX lá no Dataraw. Perfeito. Então, você deu o DPM install, ele trouxe aqui todas as tabelas, né? Aham, E aí ele gerou isso aqui bonitinho, que foi resultado do seu script. isso. Beleza. E você não chegou a gerar nada de data, né? Você não rodou o resto do Não, comando. não Ótimo. rodei. Não, não tem problema não. Beleza. Vamos ver aqui seu código. Tchu, 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 tchu. Então, tchu, o Mungi. Esse nome é esquisito, né? Parece que tem uma vaca mugindo. É muito estranho. Eu já pesquisei para entender o que que era, assim, mas tem uma lógica, esqueci. É, não sei, a gente acha que fez uma pesquisa aqui um dia, né? Que É, eu fiquei era tipo curioso. manipular dados, um trem assim. É, você escreveu aqui, né? Vamos ler para eu não ficar te perguntando. Você fez o script helped Tchu, tchu, tchu. Ah, eu não botei o caminho dele todo. É em Ah, mas tá Python e aqui. eu botei nessa pasta Mange mesmo. Eu criei essa pasta só para diferenciar dos outros que estão ali dentro, mas Tá ótimo. depois queria mudar o nome da pasta. Beleza. Então aqui, ó. Você fez o dicionário geral, dicionário de nomes para transformação, funcional programática, natureza, DIC de despesa, DIC de receita. Então tem um monte de dicionário aqui. Transforma os nomes e aí você retorna você recebe um data frame e retorna um data frame transformado, base de acordo com o nome do recurso e o filtragem das colunas, ok. Que aí você colocou só as colunas que você quer. Beleza. Achei. Achei bom. Esse da filtragem das colunas até deu um erro para mim, por causa de uma transformação de nome. O ruim dele é que dá erro se, por exemplo, não existir uma dessas colunas aí dentro da base. Aí vai dar um erro. Eu não sei se seria bom, né?
parar o processo e dar erro, ou, Você sabe? fala, Por é porque exemplo, a você está usando exec isso aqui, né? Dict é... base resource name. Se a coluna não existir aqui, Uhum, não existir lá na base, né? uhum, É, ou eu acho assim, quanto mais coisa a gente colocar no código para garantir que ele não pare, né, com erro, melhor. Mas pensando que a nossa base sempre vem do CIAF com essas colunas, acho que sim. no primeiro momento não vai ter problema. Uhum. É, Validate, ele vai rodar antes, né, disso. E a conferência com o Data Package, né? não vai ter Que data aí... package aqui, né? Você lembra que a gente combinou que não vai ter? E aí por Ah, isso tá, verdade. Não, porque o eu que a estava gente pensando que se ele rodar, se tivesse, que ele rodasse antes, ele já também conferiria se a base estaria no formato correto, e aí já saberia, né, as colunas se estão. Mas já que não tem, então acho que não seria por aí o caminho, Oh, para ver mas eu se. acho que a gente pode Dificilmente fazer vai ter trocar, né, coluna. dificilmente, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, porque quando você dá o dpm install, você coloca aqui, né? Então, assim, teoricamente, seu data package está aqui, ó. A gente não criou, a gente só buscou do que já está pronto. E aí, ele está falando, ó, que vai ter uma pastinha lá no final que chama execução. Não, não é bem o que a gente. Isso aqui tudo vai mudar de nome, né? Só se a gente. Tô pensando aqui. Se a gente aproveitasse. Não, mas quando vem pro Data Rock agora, ele vai vir com os nomes do reestimativo, ele não vai vir com os nossos nomes lá. Bom, a gente pode ficar nessa ideia de criar um data package aqui só para ter a validação, sabe? Uhum. Não sei se vai valer o esforço. Mas a ideia não é ruim, não. Talvez valha. Mas é isso, né? Como a coluna lá, a menos que alguém mexa na consulta, vai vir sempre as mesmas colunas. Beleza? Beleza. Aí você criou esse build da Rock. Você importou as duas funções. Você criou tipo um orquestrador, né? Então, você leu aqui a tabela. Você transformou os nomes, você filtrou as colunas, jogou para o Excel. Perfeito. E aí você fez a mesma coisa para esse aqui. Ótimo. Aqui talvez, Laura, a gente pode fazer um loop depois. Eu pensei nisso, mas o que me pegou foi ali, ó, na filter columns, tem que dar o nome do recurso. Aí eu tava Uhum. tentando usar o próprio nome ali da base, só que eu não consegui pensar na hora, assim, alguma coisa. É, mas, enfim, eu concordo com o loop, eu acho melhor também. Eu só não consegui pensar. Beleza, porque na hora que você está. Vamos ver aqui. Na hora que você busca aqui o CIAF Data Cota, o nome que você precisa dela é o seu nome, né? Exec Cota, Uhum, que é o nome que você usou aqui. isso. Tipo, aí dá pra botar o nome cota, né? Tipo assim, o nome da base É, mesmo. Só que eu preciso exportar ela com esse nome exec cota. Então, de toda forma, eu preciso, acho que, criar, tipo, um mapeamento, né, de nomes de base também, de alguma forma, não sei, assim. se tivesse um mapeamento esse mapeamento de base, você poderia usar aqui, né? Que aí em vez de você passar aqui o exec cota, você passaria esse dicionário, né?
Chuchu. Aham. Mas, enfim, é só sugestão de melhoria. Eu acho que a Uhum. gente, sem problema para fazer desse jeito agora, né? Então, o que a gente pode colocar aqui, ó, tudo. Criar um loop para buscar todos os arquivos da pasta data package, CIAF data cota. E criar um dicionário para fazer de para entre os nomes estimativa e ID. E aí talvez esse loop escolhe se vai buscar o arquivo lá no data ou não, né? Porque a gente tem vários arquivos aqui, não necessariamente eu vou fazer eles aos poucos, né? Então, se esse nome existe no dicionário que você criar, você faz a transformação. Se não existe, você só pula ele. Não sei se ficou claro aqui. Só Ficou. faz filtragem e transformação. Se existe. Não sei se ficou claro. Ficou. Mas calma, peraí, deixa eu só ter certeza. Você falou pra ele pular, né? O que não existe. Tá. É. E Beleza. aí, por exemplo, você faz aqui o dicionário, né? Dict. Dicionário. Estimativa. Aí você vai colocar, sei lá, exec cota. Vai ser o cota, né? E o outro é exec rec. Exec rec é igual a receita, né? Acho que é. Receita. 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 Ó, arquivo, file dict. Aí, esse file dict vai ser tipo a pathlib, né? Que você traz para ver todos os arquivos que estão ali dentro, né? Uhum. If file file.name, por exemplo, que é o que está aqui, né, na estrutura em dicionário REST. Tá tudo errado sintaxe aqui, mas é só para vocês entenderem, né? Aí você pega e faz tudo aqui, ó. Fechou? Então você precisaria Beleza. desse dicionário e você precisaria só criar aqui o REST estimativo, a pathlib, trazendo, lendo aqui todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Estou falando pathlib porque é que eu gosto de usar, né? Se você quiser usar a outra. Quer que Beleza. deixe esse pseudocódigo maluco aqui? Pode deixar. É bom pra ter uma referência, lembrar o que a gente discutiu. É. Aqui, ó. Código totalmente maluco. Mas para lembrar. Beleza? Fechou. Então, como é que eu rodo essa coisa toda, Laura? Ó, eu rodei só esse script aí, né? Aí no meu caso, eu não, acho que no seu você roda diferente. Eu rodei lá no Bash usando Poetry, Run, Python e o nome do script. E aí você só rodou o build data, né? Isso. Vamos
o final dele aqui tem que ser o arquivo aqui na pastinha data raw. Isso, o exec-cota e o exec-rec. Exato. Então, exec-cota e o exec. Cadê o exec-rec? Uai, não tô achando. Em cima da RP Folha. Aqui, ó. Isso. Então, vou deletar esses dois arquivos. Eu não sei se eu tenho Poetry aqui já. Tem. Então, já eu tô com o ambiente virtual ativado, né? Então, vou só chamar ali. Inclusive, Scripts. toda vez eu estava rodando usando Poetry, Run, Python. É só usar Poetry Activate para não ter que ficar escrevendo toda vez? O que é? Você ativa Não, é o assim? seguinte. O Poetry, ele é meio chato. Uhum. Então, se você dá o Poetry Help aqui, ele tem alguns comandos. Poetry List, na verdade. E aí, dentro dessa variedade de coisa aqui, ele tem o env, tá? Então, o Poetry env activate, você pensa que ele vai ativar o ambiente virtual, né? Mas, na verdade, ele vai só printar o comando para ativar. Então, se você der o Poetry env activate, ele vai falar assim, se você rodar o source, lá, que é o caminho da onde seu ambiente virtual está instalado, ele instala para você. Você tem duas formas, né? Ou você copia e cola. Deixa eu desativar aqui o meu. Você copia e cola. Ativou. Você pode usar um comando do bash que é o eval, que aí ele avalia, né? Ele tipo pega a string e transforma num comando. Então, poetry env activate. Beleza? Ou você pode fazer manual, né? Igual quando você está com o pip, quando a gente usa o pip, a gente ativa source, venv. Aqui não vai ter venv, né? Bin activate, que é onde que está o executável ali do ambiente virtual. O meu Poetry, eu tenho uma configuração, acho que é Poetry config, Poetry list. Deixa eu ver aqui. Source self. Tem algum lugar aqui que eu vejo as configurações que eu fiz do Poetry. Aqui, ó, Poetry config. Manage configuration settings. Poetry config help list. Então, Poetry config list. Lá na documentação do Poetry, vou deixá-la do lado aqui. Ele fala que você pode ativar uma configuração que é virtual env in project. O que isso significa? Quando ele cria o ambiente virtual, ele cria dentro do seu projeto. Que é o que eu gosto, porque eu estava acostumado com o pip. Então, você pode ver aqui ó, que o ponto .vm está dentro do meu projeto. Se você não fizer isso, ele instala numa pasta lá dentro do seu computador. E aí você não sabe onde é que ele está. Por que eu gosto dele dentro do meu projeto? Porque eu sei ativar ele sem precisar de ajuda nenhuma. Ponto vem, vou desativar, né? Deactivate. Tá pequeno, hein, gente? O Gabriel tá fazendo cara de que tá pequeno. Não, é porque a luz aqui no meu quarto tá meio ruim, mas tá de boa de ver. Aumentei aqui um tiquinho. Então, porque eu fiz aquela configuração depois que eu instalei o Poetry e eu sei que o ambiente está ali, Laura, eu posso só source.venv bin activate. Não sei como é que esse trem funciona no Windows, tá? Se vocês estiverem usando Windows, não faço a mínima ideia, não quero saber. Vocês descobrem aí e não me contam. Beleza. Ficou claro a explicação? Eu vou testar depois. Eu não sei se é um alias, eu não sei o que é, deixa eu ver aqui.
Ah, tá. Eu tenho uma função aqui no meu computador, nos meus arquivos de configuração, aonde ele vê se tem uma pastinha. Então, a hora que eu digito Activate, né? Vocês não vão ter isso na sua máquina. Eu tenho porque eu criei. Ele lê se eu tenho uma pastinha Venv ou .venv, e eu coloquei Venv só porque tem muito projeto meu que eu ainda uso o pip, e aí ele faz essa ativação para mim. Por isso que toda hora eu não vou usar source.venv bin activate, eu só dou deactivate, já é o comando, né, dele mesmo. Eu só dou activate. Sugiro que vocês trabalhem com esse tipo de automação também, que facilita bastante. Gabriel, o Venv, ele e o Poetry, ele é só para Python, né? O R eu teria que é o Renv. Isso. Aí, se eu for rodar um comando no R, aí eu tenho que sair desse ambiente e ir pro outro. Você não precisa nem sair, né, porque os dois não concorrem um com Ativar o ou não? outro. Ah, tá. Pode É. manter ativado os dois ao mesmo tempo. Na verdade, Vivi, aí a Laura pode até explicar melhor. Eu não sei, até onde eu lembro, o R não tinha. Se eu estiver falando uma bobagem, Laura, você me corrige, viu? Que eu não sei R. Mas eu acho que o R não trabalhava com ambiente virtual igual o Python trabalha. O que que significa? Você instala tudo na sua máquina num lugar só. E isso, ao longo do tempo, vira uma meleca. Não sei se o R faz essa gestão de ambientes igual o Python faz. E aí, eu não sei se o Renv é o equivalente, sabe? Vocês sabem me dizer isso? Ou eu não sei também. Tipo assim, a gente nunca usou ambiente virtual, sabe? Pra mexer com R ali e tal. Enfim, também não sei. É. Mas vamos supor, Vivi, que você tenha o R e o Python funcionando no meu repositório. Porque a gente está falando de duas linguagens diferentes, os executáveis delas são diferentes. Então, você não precisaria ativar e desativar uma para a outra funcionar, entendeu? Se você roda um Python chamando um script, ele vai em algum lugar no seu computador para executar aquilo. Se você chama um R executando um script, ele vai em outro lugar. Então, uma coisa não concorreria com a outra. Só estou achando aqui a configuração. Aqui, ó. O lugar aqui da documentação que fala como que você vai fazer essa configuração que eu fiz, caso vocês gostem da ideia. Beleza, então vamos chamar aqui, já que eu estou com o meu ambiente virtual ativado, né? Python, eu só esqueci aonde que está o Code Python Munge. Code Python Munge. E quais são os arquivos? Vai ser esse aqui. Tchum, tchum. Rodou. E aí na pastinha data raw, execcota, execrec. Funcionou belezinha. Olha os arquivos aí, ó. A princípio tá beleza, né? Pois assim, as colunas eu conferi, eu até também fiz o teste de tirar uma conversão de nomes lá antes da filtragem, tava dando certo também, enfim. Eu só não conferi o conteúdo, tipo, se esses valores estão certos e tal. Só isso que eu não olhei. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos lá. Interessante. A gente pode rodar a extração, o Munge, usando o R. Aí ele vai gerar o arquivo, né? E aí a gente comita isso e gera outro arquivo usando Python. E vê se o Git vai achar alguma diferença entre eles. Boa. Provavelmente vai, Uhum, porque eu acho que os metadados dos arquivos, na hora que você usa uma ferramenta ou outra para gerar, fica diferente, sabe? Mas não uhum. custa tentar. O que você acha?
Eu acho uma boa. Uma diferença que eu já sei que vai dar é que as planilhas de vocês são só uma aba, vamos dizer assim, né? A nossa vem duas abas, aí uma aba chama metadados, que vem, tipo, a data e horário que a gente extraiu aquela base. Mas aí é só ignorar essa diferença. Ah, não, mas então nem precisa, porque se tem essa diferença de abas, com certeza o binário É, que o Git vai ler vai ser diferente. E também, lá no. Pra gente ver lá no site as diferenças do XLSX não mostra, né? Tipo, linha a linha e tal. Não, porque ele é É, binário, né? não Bom, o que a daria pra gente ver. pode fazer escrotamente é pegar o Excel, jogar uma, outra do lado da outra e ir Aham, comparando célula a célula com fórmula. E brrr. Quer fazer? sim, tá. Beleza. Eu tô curioso, na verdade, é para saber se esse projeto vai rodar aqui na minha máquina, sabe? Os makes e tal. Os make da vida. Deixa eu tentar pensar. Eu sei de uns que não vão, que tem que fazer umas configurações de computador. Assim, tem que instalar os relatórios. O É make. até bom. Talvez a gente pode fazer isso na. Vamos tentar aqui fazer um setup. O que que você Aham. acha? Pode ser. E Olha que o legal. copy, eu acho que não vai funcionar, porque, assim, eu nunca parei para ver a fundo, mas ele nunca funcionou no meu computador, ele só funcionava lá no servidor. Eu não, assim, como não atrapalhava, eu nunca parei para olhar, sabe? Mas, enfim. Entendi. Mas olha que legal, né? Só de eu executar aqui na minha máquina, você executou, né? Você criou e a gente tem aqui no seu último commit. Uhum. É essa aqui, né? Acho que é a Exec outra. copy. É a outra. Aqui, ó, no seu último commit, você gerou os dois arquivos, né? Eu Uhum. apaguei eles e gerei no meu. Só o fato de eu ter gerado eles em outro sistema operacional já deu modificação no metadado deles. Uhum. Entendeu? O mesmo Eu rodei o arquivo. mesmo É. script. Eu rodei o mesmo script, hein? Aham. Mas tem uma E- coisa também, o arquivo pode ter mudado, não, porque eu rodei isso ontem. mas eu não dei o DPM install. Ah, tá, verdade. Se eu É, tivesse dado o DPM install, tudo bem, né? é, então é o mesmo. Mas vamos aqui tentar fazer o setup, até para a gente voltar aqui na história do Make, né? Uhum. Não tem aqui no README de vocês a instrução de como fazer o setup. Tem? Ah, tem A sim, né? gente tem um arquivo, esse aí a gente não consegue, não. Eu vou mandar aqui no chat. Um arquivo no nosso Drive, mais Beleza. arcaico, Não. que fala de Lá no configurações iniciais documentado dos tá bom demais. computadores. Eu vou pegar ele aqui. É, tchu, Mas assim, nem tudo é build. necessário, é só, assim, configurações gerais de computador que a gente faz sempre no início. Mas teoricamente o primeiro comando a ser rodado é o make munge. Ó, o servidor primeiro ele roda um make copy exec para copiar do e-mail. Aí depois que ele copiou do e-mail, ele faz o versionamento dessa copy, então a gente não precisa fazer a copy no nosso computador. A gente roda o make build. O make build ele já roda o make munge e faz outras coisas. Então o make build é o completo, sabe? Ou foi mal, não prestei atenção em nada, porque eu tava Tran- tentando achar informação. Como descobrir isso tudo dentro do arquivo? Tranquilo. Esse aí É, é de outra coisa que eu usei. Posso explicar isso depois, mas não é relevante para o projeto. não, então não precisa não. Teoricamente, na hora que o scheduler roda, ele roda o reestimativa.2026.bat. Isso. Uhum. Tá, então era o que eu queria, ó, que ele dá o pull, ele dá o Uhum. make R update, então teoricamente eu tinha que rodar isso para atualizar minhas bibliotecas do R, correto? Isso, só que eu vou até começar com o Carlos, que esse comando tá dando erro. Mas, teoricamente, sim.
Ok. Aí depois ele tem que rodar o make copy exec. Isso. Aí, isso aí só roda no servidor, o copy, porque ele versiona esses arquivos copiados no DataRaw. Então, a gente não precisa ficar rodando copy no nosso computador, sabe? O servidor já roda. Mas só para eu entender, Uhum. o copy exec é o que faz o download dos arquivos na planilha, Do os e-mail. downloads dos arquivos no e-mail, correto? Aham, isso. Eu não tenho um arquivo atualizado, eu preciso de rodar ele na minha máquina, né? Então, o servidor todo dia ele roda o copy exec e ele dá um push dessas bases. Então, o DataRaw, como ele é versionado, a gente só dá um pull que a gente já pega essas bases prontas. Nesse caso aí, você poderia, né, rodar o copy exec e tal. Só que, na minha experiência, as únicas vezes que eu tentei rodar no meu computador pessoal, sem ser do servidor, não deu certo esse comando. Eu não investiguei por quê, sabe? Não deve ser porque ele precisa de credencial para Uhum, acessar o e-mail, então faz uhum. sentido. Então, teoricamente, a gente tinha que rodar o make build. Sim. Inclusive, eu acho que o copyexec, na verdade, está configurado para colar na pasta do servidor. Aí não tem um caminho relativo, se não me engano. Eu acho que ele está escrito lá, tipo, ClickView, que é a pasta lá do servidor. E também tem as credenciais, que ele usa uma credencial lá de outra equipe, sei lá. Um negócio assim. Não. A gente pode rodar ele, só o pool para trazer e rodar o make build Uhum. aqui. Fala, Vivi. Esse copy exec, então, ele é como se fosse aquela extração do e-mail que a gente faz, extrai e já joga para Isso. dentro do repositório? Exatamente Exato. isso. Que a gente vai substituir com o dpm install. Fez sentido, Vivi? Fez sim. Aí, então, teoricamente, eu tenho que rodar o make build e o make build tem que funcionar no meu computador, correto? Depois de configurar tudo, o make build faria um manage e outras coisas. E aí o Mange, por exemplo, está envolvido criar essas duas tabelas. O Mange, ele transforma para pasta data. Então, ele é aqueles scripts R que colocam funções em pacotes relatórios e tal, sabe? Mas o pasta data é o final do processo, né? Primeiro ele cria o data raw. O data Os raw data... é pelo copy exec. Ah, beleza. Não precisa do Tem... build, ele é só pro data. Perfeito. Então não precisa de eu rodar. Perfeito, Isso. perfeito. Então o que eu queria te provar, que eu queria fazer aqui para você era o seguinte, ó. É... Eu, eu vou só comitar o que eu escrevi aqui e esses dois aqui eu vou dar um restock, não preciso dividir eles, pode ser? Uhum. Eu vou só documentar. Foi dentro da pasta code, add comments to new features. Qual que é o issue mesmo? É o issue 6, né? Beleza. Ixi. Geralmente eu crio a branch com o número do issue para facilitar. Total. Entendi. E vou dar um restore pontinho aqui. Beleza. Então, só mudei aqui os seus comentários. E vou dar o push para a gente não perder o trabalho. Origin 6. Lembra de dar o pull na hora que você for trabalhar, né? Para não ter conflito. Uhum. Cell main. E aí, se eu der o pull, git pull, origin main, ele vai trazer os arquivos data raw lá de dentro do servidor. Isso. Beleza. Então vamos fazer aquela conferência maluca que a gente combinou aqui, ó. Exec cota. O cota, já adianto que o valor vai estar diferente, porque. Aliás, não, desculpa, do DataRaw não. Tô me confundindo agora. Vamos fazer a conferência. Ok. Eu vou ter que abrir
um Google Drive. Se eu copiar aqui e fizer aqui, será que ele copia? Ó, é nada. Copiou. Então, essa daqui é 7. Planilha atual. Como é que faz aqui um... Aqui, ó. Ctrl B. Aqui, ó. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Vou fazer só do execcota, por enquanto. ICO 6 a de DPM execota. Beleza. Aí eu vou dar um DPM install. Ah, tá. Por que deu esse erro aqui, galera? É por causa Ele é do. privado? É, exatamente. Foi mal, Aqui Laura. no meu... Não, mas eu ia falar besteira, ainda bem que você não. O que eu tenho que fazer para corrigir? Aquele arquivo de seg, o key lá. Cria o token e joga GH token, geralmente, que a gente põe. No... Isso. Ah, é porque eu revoguei essa senha, lembra? Que a gente gravou. Eu vou fazer uma outra aqui, ó. Que aí a gente... Laura, uma curiosidade. Com aquele build, ele transforma os dados também, tipo, igual, por exemplo, 2026 ele está com uma vírgula. Ele faz essas transformações e mais joga aquelas regras todas que tem no... que cria aquelas colunas a partir das regras do pacote relatório? Eu acho que é. Tipo assim, ali a vírgula, na verdade, é mais por causa do visualizador do Gabriel. Os dados vêm certinho. Ah, tá. Mas ele faz transformações, por exemplo, tipo assim, mexe em algumas colunas, tipo, na da cota ele junta com uma outra coluna de crédito aprovado, faz uns cálculos, em alguns casos específicos, e ele também aplica aquelas colunas do relatório. É basicamente isso que ele faz. Exato. Eu acho que é visualização mesmo, porque se eu pôr aqui na célula, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês. Tá vendo que aqui em cima, ó, ele só traz 2026? Sim. Uhum. Então a vírgula aqui foi por conta do meu negócio aqui, ó. E aqui o número dele, ó, bonitinho. Ele só tem o ponto aqui como casa decimal. Ou seja, né, esse número aqui, por exemplo, não tem casa decimal. Ele vem na base aqui como um inteiro. Mas ele deve estar considerando, né? Se a gente usar lá o pandas, ele deve estar considerando tudo como float mesmo. Bom, eu vou gerar aqui um token rapidinho, depois eu tenho só que lembrar de tirar ele, né? Time granted. Vou criar um clássico. Vocês estão fera no erro, hein? DPM install, repositório. Acho que isso vai ser suficiente. Copio aqui. Ponho ele no ponto env. Tchum, e rodo de novo dpm install. Ó, foi. Beleza? Rodei dpm install e agora aquele comando que a Laura fez. Para ele...
Tá engraçado que ele não mudou o data raw. O que eu fiz errado aqui, Laura? Deixa eu ver. Pera aí. Uai. Vamos deletar ele aqui. Ezek Cota e Ezek Rec. Vê no seu, na sua pasta mesmo, qual que é a data, o horário de modificação da arquivo. Ah, mas o horário é o mesmo, né? Foi É, diferença de 1 minuto. ls-la. Ah, não, mas tem que ser dentro da pasta data raw. É que foi a execução no mesmo minuto aí. Mas acho que não mudou mesmo, não. Não, mudou não. Isso aqui deve ser a hora que eu fiz o pull, né? Install, né? Ah, o pull. É. Deleta, multitrash, ok, deletou. E agora a gente roda de novo. Ah, é porque você tá dando um add ali, ó. Git add. Não é isso, não? Ah, verdade. Uhum. Ué, mas engraçado. Mas o Git add não fez nada, né? Porque senão estaria aqui verdinho. Mas engraçado, ó, que eu joguei eles fora, rodei o seu comando. Acho que o seu comando não foi, não. Eu acho que Code. você usou o autocompletador, não foi? Foi. Acho que ele mudou para Olha, Git add. exatamente. E aí, como não tinha nada daqueles arquivos, ele não. Ó. Agora sim, ó. Modificado. Beleza. Vou pegar o execcota. Vou copiar ele aqui. Vou trazer. Vou diminuir aqui um tiquinho. Engraçado que ele já Ctrl. tá diferente. Mas pode ser de ordem, né? As coisas. Ó, IPU. Pode ser de ordem. Que aí a gente faz o seguinte: filtra aqui do maior para o Não, menor. mas O que ó, você a ação ali tá toda zerada na da esquerda. A da esquerda é a do make copy, teoricamente, né? Isso, a da esquerda é a atual. Tá. Amém. Nova. Range. 6. Ação COD. Mas aí a gente tem que arrumar um jeito de classificar, né? Deve ser por isso. Vamos classificar aqui do A maior da para o menor. esquerda tá com ordem de O do menor para o maior. O que você acha de classificar pela valor da cota aprovada? Porque muito Pode dificilmente vai ser. ter dois valores iguais aqui, né? Verdade. Melhor. Bom, já vi uma coisa aqui diferente, ó. Tem muito mais linha. Tamanho. Será que a nossa lá tem algum filtro que eu não conferi dentro Qual que é a do que puxou do DPM? É a da direita? Da direita, É a maior, não é? é. Eu acho que, não sei, gente, tô chutando, que a do que vem do DPM, ela tem mais campos, inclusive quem registrou e tal. Então, tem a aprovação de cota, por exemplo, que talvez tenha, inclusive não tenha ação, sabe? Eu não sei se é aquelas de. Eu não sei Nova. porque não teria ação, não faria sentido, não, porque não teria elemento item, mas eu acho que talvez, como ela tem mais linha, deveria ter agrupado e não agrupou. Não faz muito sentido, viu? Eu acho que Ou não é. fez cálculo do É, líquido, eu não sei. Ela tem mais campos, né? Então acho que talvez ela não consolidou igual a outra, não sei. O total bate, o total da coluna cota de um e coluna do outro, para saber se é detalhamento ou tá faltando dado. Boa suspeita. Vamos somar? Igual
Soma desse carinha aqui. Igual soma. Ops. E aí, gente, vai. A partir de agora é sempre isso, né? O que é que tá, Uhum. o que é que tá errado nessa bagaça? E eu acho que tá faltando linha aqui, tá? Tem que Por exemplo, eu conseguir acho que se a ação tiver zerada, onde é grupo 1 e onde é IPU 7, pode ser da folha, que aí já não aprova a cota por ação, né? É meio que automático. Uhum. Então aí vai ter detalhamentos, acho que distintos, assim, um pouco. Ou eu acho ó, que tá o mesmo valor, aqui a diferença tá de 27 centavos, né? Então tá 18, acho que deve ser milhões. É Mas o da bi. direita não tá sem Bi. centavo, não? A Na da visualização? direita tá 100 centavos. Tá vendo que tem lançamento negativo também? Eu acho que ele tá com todos os registros. Talvez falta esse agrupamento, sabe? O outro deve estar É, meio que por ação e por dotação completa, sabe? Se a linha 424230D61, no outro deve aparecer uma vez só. Nesse, se a gente uhum. aprovou cota ou anulou, tá não duplicando, tá mostrando todo o detalhamento. Eu acho que não era só filtrar as colunas, tinha que agrupar. Realmente, é o que você está falando. Porque a nossa já é aquela consulta resumida, aí o BO já agrupa, né? Nesse caso aí, a consulta do DPM ela é gigante, ela tem muitas colunas, então não está agrupado. Uhum. Faz Ou muito sentido. seja, a gente tem que agrupar isso também lá na transformação, né? Uhum. Eu acho Olha, que é eu tô só mudar de um filtrar para um group by usando a mesma lista de colunas. Vou anotar isso. aqui. Aqui, o valor é Eu igual. vou Eu lá, fiz tá, um gente? menos o outro aqui, ó. Beleza. Beleza, Vivi. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu vou fazer essas anotações no comentário lá. E a gente volta semana que vem. Semana que vem é carnaval, né? Vocês vão estar aí na sexta? Eu vou estar Eu, na aula. eu vou estar de férias 3 semanas, né? Mas aí eu volto. Eu assisto todos os vídeos. Tá bom. É, Tchau, tchau, a gente gente. Bom final de conversa para ver semana. se faz semana que vem. Valeu, Vivi. Bom Tchau, tchau, carnaval. gente. Pra vocês também, Valeu, viu? Bom Vivi. feriado. Tchau, tchau. Ou então, só para concluir, ó, o valor é igual, né, Laura? Uhum. Mas ótimo, adorei essa conferência. Foi bom fazer. Vamos colocar aqui, ó. Tudo deveremos agrupar as colunas, não sei quais, para que a consulta ID fique com os mesmos registros das necessárias estimativas. Laura, eu não sei se você vai entender essas escritas doidas minhas, mas estou tentando. Eu acho que eu vou. Minha memória é meio ruim, mas eu acho que vai dar certo. O fato de escrever aqui, vamos tentar. Eu vou tentar fazer. A gente desliga, aí eu tento fazer um resuminho lá no Isto pra gente. Beleza. Mas acho que tá tranquilo. Eu anotei umas coisinhas aqui também, pra não esquecer. Tá, Aí. aí. Pode falar. Não, é isso. Se o Henrique puder ficar na reunião aí comigo depois, eu queria pedir, só para dar. A Laura fez o para a casa dela e eu não fiz, né? Então, só para pedir ele help nessa parte aqui que eu ainda não fiz, que aí talvez eu já mato isso hoje. Beleza. E se você quiser, dá pra. Tem como copiar a consulta que tá na nossa pasta e colar na pasta de vocês. E aí vocês só se fazerem a adaptação. Beleza. Mas eu Se olho você com o quis... Henrique. Até Beleza.
Fechou. Qualquer Pode, coisa você me fala, eu te ajudo também. deixa eu apanhar um pouquinho lá primeiro, que é até bom que eu relembro como é que as coisas funcionam no Bel. Tá certo. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. Falou, galera. Abração pra todos. Bom carnaval. Vocês também.